Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia e professora Alessandra. Ó, terminamos uma parte da literatura, agora vamos lá para a parte gramatical. Exatamente, lá no início da gramática mesmo, a questão da fonologia. Então, vamos que vamos, aula 22.1, fonética e fonologia de hoje. Relembrando, vamos ver se vocês, na medida que a aula acontece, vocês vão lembrando da fala, da pronúncia, quantidade de letras. Quando eu falo, quando eu abro a boca para falar, é a mesma coisa quando eu vou escrever? Vamos relembrar esse momento aí, hein? Exatamente. Então, a nossa árvore do conhecimento com a temática da aula, fonética e fonologia. Então, quando você fala fonética, aí você lembra de quê? Ó, a questão de som, né? Ó, lembra do fone de ouvido, não é mesmo? Então, faz essa ligação aí. Fonologia é o estudo dos sons. Então, aqui nós temos a fonética, essa imagem aqui para representar o amadinho que estuda. Quem é que gosta de estudar ouvindo um sonzinho, uma música, uma melodia? Eu, no tempo que eu estudava, era assim, eu colocava a música bem baixinho e começava a estudar. Então, aqui está me representando no passado. Tem alguns que conseguem, eu não consigo, me atrapalha. Mas aquele que consegue, ele se desliga do mundo, fica ali o seu som e o seu material de estudo. E não só para a questão de estudar, mas na hora do trabalho também. Até na hora de limpar a casa, fazer aquela diária. É uma concentração, né? Então a fonética é o estudo dos sons de forma geral, pessoal. Então aqui nós temos o seguinte, que você vai tomar nota. Vamos saber aqui qual é a diferença entre som e letra. Lembrando que aqui eu tenho uma palavra abaixo, tenho carreta, tenho hoje e tenho táxi. Olha o táxi. Ó, você vai prestar atenção que a gente vai explicar aqui para vocês. Ó, na palavra abaixo, o que eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 o quê? 5 o quê? B o quê? Muito bem, eu tenho 7. Opa, 7. Eu falo. Vou apagar para ficar bonitinho, coloco novamente. Você escreve e conta. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 letras. Letra, o que é letra? Representação gráfica. Aquilo que nós fazemos diariamente, letra. Exatamente, o que você vê. Agora, você tem aqui, ó, eu vou falar, é claro, vou emitir som. Aí você vai identificar qual o som que aparece. Ó. Baixo, baixo. Aí você, olha assim, amadinho, eu ouço o som do B. Opa! Então já é 1. Baixo. Sai o som do A? Sai também. 2. Já temos 2 aí. Saiu o I? Muito bem, 3. 3. Show. Sai o som do X? Muito bem. Sai o som do O? Sai. Então, o que aconteceu? Eu tenho 5 letras e 5 fonemas. Fonemas sonzinho, tá? Exato. Só para relembrar vocês, cada uma dessas palavras, baixo deu certinho, 5 letras e 5 fonemas, mas não vai acontecer o mesmo com todas as palavras. Exato. Por exemplo, olha ali, a palavra carreta. Pensa aí, vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 letras. Será que nós temos a mesma quantidade de fonemas? Agora vem a pergunta aí para vocês. Discutam aí rapidinho. 1, 2, 3. Será que nós temos? Carreta. Se você for representar, né, foneticamente, quais os sons, quais fonemas aparecem da palavra carreta? Vamos lá. Vou colocar bem aqui em cima a representação gráfica.
Tá. Porque tá entre barras, para dizer que é a transcrição fonética, né? Som. Ficou linda essa letra, arrasou. Perfeito, olha certinho. Então, olha só. Olha o som que aparece. Sai o som do K, do A, do R, do E, do T e do A. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita! Amada, o que aconteceu? Quem poderia explicar aí pra gente? Ô, vontade de ouvi-los, hein? Né? Um ponto. Ó, Kedma, já ouvi teu pensamento, consegui, ó. Eu acho que o Carlos lá do Cunhã tá explicando agora por que eu tenho 7 letras e 6 fonemas. Muito bem, Kedma. E o Carlos, parabéns para o Carlos também. Gabriela arrasou. Então, nós temos aqui, ó, falando que aqui eu tenho 2 letras, só que quando eu tenho 2 letras que apresentando apenas um único som, eu tenho um dígrafo. 2 letras apresentando apenas um fonema. Por isso, ó, 7 letras menos um dígrafo apareceu 6 fonemas. Vamos aqui para a palavra hoje. E agora, o que nós temos aqui na palavra hoje? Quando você vai pronunciar, você vai escrever a palavra hoje. Eu tenho olha lá, 1, 2, 3, 4 letras. 4 letras. E quantos fonemas nós temos aqui? Vamos colocar na transcrição fonética para ele. Fala assim. Hoje. Olha só. Que é isso, amada? Quando você vai contar? 1, 2, 3. Então são 4 letras e 3 fonemas, perceberam? Agora vem uma palavra bem bonita. A palavra táxi. Então, o táxi aqui, vamos ver, né? Eu tenho 4 letras, só que, vamos aqui, táxi, esse daqui está sendo representado, né, pelas letras KS, né? Táxi, aumentou mais um. Eu tenho uma letra que apresenta 2 fonemas, aí chama-se dífono, tá certo? Dífono, quando eu tenho uma letra que apresenta mais de um fonema, que no caso do X aqui, X com som de KS. Aí, no caso, 4 letras e 5 fonemas. Aqui aumentou. E por que hoje ficou apenas 3 fonemas? Relembrando, porque o H não tem som. Não existe som para a letra H. E aí, H somente letra. Quando você faz ali aquela colocação, fica o O normal, hoje. Então, vamos lá. Qual é essa diferença, né, entre som e letra? Olha só, quantidade de letras é sempre igual ao que se vê por escrito, ó. Escreveu, você conta. Então, aqui você já sabe, a palavra abaixo, 5 letras, 5 fonemas. Você tá vendo ali. Agora, o fonema, contagem dos fonemas. Quantos sons são produzidos pela letra escrita? No caso aqui, no táxi, o X é uma letra. Mas esse X, se eu for representar qual é o fonema que ele tá aqui, ele representa o KS. Por isso que 4 letras mais 5 fonemas, certinho? E aí pode acontecer com a palavra baixo que deu certo, 5 letras com 5 fonemas, mas nem sempre vai acontecer dessa maneira. Como a palavra hoje, que aí saiu H, como a palavra táxi que você acrescentou, tudo vai depender de como você vai ouvir o som. Exatamente. Então, fonema é o som. Muito bem. Deu para relembrar para vocês? Vamos colocar aqui a letra. Olha lá, letra é o sinal gráfico que representa o som. Pronto. Relembraram? Relembrando, olha só, ativando aí o tico e o teco. Fonema. O que é o fonema, então? É a menor unidade sonora e distintiva de uma língua. Como assim distintiva? O que isso quer dizer? Né? Ó, então nós temos aqui 4 palavras. Eu tenho pia, bia, mia, mil. O que aconteceu? Mudou uma unidade, uma letrinha, vai mudar o som, vai mudar o significado.
tá certo? Pia, quando eu falo pia, é com P. Aí eu troco o P pelo B, qual é a mudança que ficou? Bia, viu só? Bia, o que você lembra, Bia? Beatriz, Um né? apelido Uma da pessoa, não é mesmo? Uma menina. Aí eu lá não quero colocar B, eu vou trocar o M, vou colocar a letra M. Aí ficou Mia. O que é Mia? O gato Mia, viu só? Olha, então aí mudou. Ah, eu já não quero mais o A, já vou trocar pelo L. O Mia ficou, né? Aí ficou o M e o I, aí mil. O que é mil? É um algarismo, tá certo? Numeral. Belezinha? Viu só? Então, o que é fonema? É a menor unidade sonora. Fonema, distintiva da língua. É ela que vai dar a diferença das palavras do significado. Tá bom? Os fonemas dividem-se em o quê? Vogais. Quais são os vogais? A, E, I, O. Lembra quando nós falamos para vocês que o terceiro ano ele vem para revisar tudo. E aí você vem no fonema, você vem nas vogais. Já pensou se aparece alguém aí que não lembra o que é uma vogal, hein? Meu Deus do céu. E as Né? semivogais. O que eu tenho aqui das semivogais, né? As letras I, U, faladas ou escritas, não é mesmo? Né? Vão representar as semivogais. Então, no caso aqui eu tenho os fonemas I e U, quando há ditongos ou tritongo, a mais forte será a vogal e a mais fraca, opa, mas você estava com fome na hora de digitar. Vogal e semivogal. A mais fraca será semivogal. Aquela que for pronunciada com menor intensidade vai representar a vogal. E quais são as consoantes? Vamos lá, juntos. B, C, D, F, G, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. É importante relembrar, porque pode acontecer dos senhores esquecer, normal. Então aqui vem toda a lembrança para os senhores, das vogais até as consoantes. É através, preste atenção, de um fonema que podemos modificar uma palavra inteira, como aconteceu com pia, mia, né? Mil, tá certo? Aqui eu tenho bala, vala, cala, mala, sala. Só um foneminha. Bela, vila, cola, mula, cela. Viu só? Mostrando aqui para vocês cada fonema que foi trocado. Mudou a letra, muda o fonema, muda o significado da palavra. Automaticamente. Aqui nós temos a letra M. M de Márcia, M de Marcos, M de Maria, né? Então, mas o som do M, qual é o fonema do M? A gente fala me. Me. Ó, prestando atenção. Aqui eu tenho uma letra L. L de Luiz, de Luísa, de Loana, de Lidiane. Ó, letra L, mas o som é le. Le. Viu? Presta atenção. Agora eu tenho uma letra H. H. E agora? Aí, agora o som. Existe som para esta letra? Não existe som para essa letra. Olha aqui a palavra hipopótamo, ok? Eles têm, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 letras e temos quantos fonemas? 9. Por quê? O H, como dito aqui, não existe som para esta letra. E aí você entra com 9 fonemas. Tudo bem? Agora aqui para você refletir e conceituar, ou seja, refletindo e conceituando. De antigo passado e jeito futuro, movimento puro, a sofisticado é o gato, de fato. Maria Colassante. E aí nós temos aqui, o que diferencia as palavras destacadas no poema? As palavras destacadas são gato e fato. Então, o que ele quer saber? O que vai diferenciar estas duas palavras que estão ali destacadas? Agora aí, ó, tire a fumacinha da cabeça, vamos refletir um pouquinho. Vira a cadeira um para o outro.
pensa, coloca no papel, no caderno. O que que tem aí para diferenciar? Tem a mesma coisa, não é? E aí, professores? Ó, professor Diniz, a turminha conseguiu conceituar. A turma da professora Andréia. Como é que tá, professora Andréia? Sua turma aí. O João, Rosane, Tereza. Tereza. Olha essa. Ariquemes. Não errei, Tereza de Ariquemes. Então, aqui, Amado, vocês perceberam essa questão? É do fonema da letra. Tá aqui no caso, gato, o G trocou pelo F, automaticamente mudou o sentido da palavra. Tá certo? Muito bem. Seguindo. Agora aqui, olha só, encontros vocálicos. Lembrando da questão vamos conversar diretamente aqui com eles, né? Os encontros vocálicos são encontros de quê? Das vogais, né? Vai ter a classificação. Quando eu tenho duas que não se separam, o que elas são? Eu chamo de quê, terceiro ano? Lembra? Eu tenho, ó, duas vogais na mesma sílaba. O que que nós temos? Lembra aí? Isso. Ditongo. Certo. Olha só, o ditongo, ele então, aí vai ter a vogal e a semivogal, ou vice-versa, para ser ditongo. Vão ficar na mesma sílaba, tá certo? Aí, tritongo, o que que eu tenho? Três que não se separam também. Estão na mesma sílaba. Aí você começa semivogal, aí a vogal e semivogal. Beleza? Lembrando que sempre a vogal é a mais forte, a semivogal com menor intensidade. Fraquinha. Aí tem uma outra. Qual é? Lembra aí? Nós já falamos. Isso. Que fica separada. Ela não tem nada de junto. Já falamos do ditongo, já falamos do tritongo. E o que que falta agora? Ela não quer estar junto, ela está sempre separada. Achei a saída para vocês. Na palavra saída, já tem aí a presença do hiato. Aí vogais que se separam, tá certo? Para formar a sílaba, há necessidade do quê? Da vogal. E nunca, né, fica na mesma sílaba duas vogais. Nunca vão ficar em sílabas separadas. Se ficarem juntas, porque uma vai ser vogal e a outra vai ser semivogal. Beleza? E nessa relação de falar ditongo, aí tem essa questão de ditongo ser oral e ditongo ser nasal. Oral, saída livre, tá bom? Sem obstáculo nenhum. Aí nasal, já vai sair para tanta saída pelo ar, pela boca ou pela aqui, ó, nariz. E a gente costuma até fazer uns exemplos, né? Assim, demonstrar mesmo. Já fizeram isso em sala? Quando é que eu tenho o nasal? Já fizeram? Quando a palavra ela sai, tem gente que fala assim, ele fala pelo nariz, né? Exato. E aí você usa o exemplo. Já fizeram? Ó, eu falo pai. Ok. Agora fale aí você, pão, mãe. Pão. Vai. O que aconteceu? O ar quer sair, chega daquela vibração aqui no nariz, né? Então aí, quando dessa vibração, dá uma tremidinha, aí eu tenho um ditongo nasal. E o ditongo, Alessandro, também ele pode ser crescente e decrescente. Como assim, amado? Como é crescente e decrescente? Calma, não se desesperem, tá? Então, devagar. Vamos aqui de olho na tela que a gente vai mostrando, apontando para vocês. Isso, sem pressa. Não se desesperem. Então, para ser ditongo crescente, vai ter que começar pela semivogal. A semivogal, aquela que tem menos intensidade. Aí, no caso da palavra área. Então, aqui, ele está funcionando como semivogal e o ar sempre será vogal, tá bom? E decrescente, aí vai começar do maior para o menor. Então, começa pela vogal, tá aqui, e a semivogal. Então, eu tenho meu, o E é mais forte do que o U. Vogal e semivogal. Tá certo? Depois. Aí eu tenho essa questão do oral e nasal. Aí eu tenho um pouco, pai e foice. Nasal, eu tenho pão, mãe, bem. Eita, professora, eu não tô vendo aí. Como assim o M? Lembra lá quando eu falei as letras I e U faladas ou escritas serão o quê?
Semivogal, quando eu falo bem, esse M tem um som de I. Bem, você não fala bem, nem tem como pronunciar bem, bem, automaticamente, lá no fundinho ele vem o bem. Exato. E aparece. E aqui o oral, o tritôngo, ele pode ser oral, Uruguai, ou nasal, saguão. Beleza? Vamos dando sequência. Dígrafo vocálico e dígrafo consonantal. Relembrando também para os senhores, quais são os dígrafos vocálicos? Quando é que eu encontro e como eles são formados? Eles são formados por uma vogal seguida da letra M ou N, de maneira que ocorrerá a emissão de um som nasal. Esse som nasal, explicado agora há pouco para os senhores. Tempo, o que nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, nós temos 5 letras. E por que nós temos 4 fonemas? Olha lá, sendo representado para os senhores, tempo. Beleza? Perceberam aí? O M está nasalizando a vogal. Exatamente. Tempo. E aí na palavra honra. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 letras. E na transcrição, quantos fonemas? Aí você tá aqui a transcrição. Lembra da história do H? Aqui, olha lá. Honra. Entendeu? Esse Rzinho aqui, ó. Fica honra. E 3 para representar que é a transcrição fonética, coloca entre barras. Agora, os dígrafos consonantais, né? São formados com as letras CH, LH, NH, RR, SS, SC, XC, GU, QU, tá certo? Quando esse GU, QU não for pronunciado, ele será o quê? Dígrafos, 2 letras com apenas um som. Então, nós temos aqui a palavra calha. Eu tenho 5 letras e 4 fonemas. Tá aqui a transcrição fonética para vocês. Prontinha, tá? Né? Aí do lado, e tem a palavra aqui. Olha bem aí, então eu tenho 4 letras e 3 fonemas. Por quê? Ó, vamos aqui, se eu fosse colocar aqui, olha aqui, olha só, 3 letras. Porque apareceu o QU, 2 letras com apenas um som. E aí repete com terra, piscina, o SC, 7 letras e 6 fonemas. Para você saber a quantidade de fonemas, você conta a quantidade de letras. Aí, se aparecer dígrafo, você vai subtrair. Por exemplo, apareceu aqui o dígrafo SC. Aí, então, você coloca 7 letras menos um dígrafo. O que vai dar? 6 fonemas. Por isso que aqui, ó. Tá certo? Se aparecesse 2 fonemas, aí você conta a quantidade de letras e vai subtraindo pela quantidade de fonemas. Vamos embora. Agora, vamos praticar aquele momento com os senhores. Vamos ver o que pede aqui. Assinale a alternativa cuja palavra não apresente um dígrafo. Então, existe uma palavra aqui que não possui dígrafo. E aí, na leitura, já dá para ir eliminando, porque vocês são 3º ano, aquela turma que domina tudo. Letra A, tem dígrafo? Churrasco. B, eu tenho a palavra agradável. C, cozinha. D, possível. E a letra E, melhor. Qual é a alternativa que não tem dígrafo 3º ano? Olha só, então, ó, já de cara na letra A, eu tenho CH, é dígrafo, então já corta. Só daí não é a resposta. Fora. Aí na última eu tenho um LH. Fora também. Fora também. Na C tem um INH. Fora. Eita, amada, ficou a letra B e a C. D. E agora? B. Aí tem um SS. Fora. Qual é a resposta? É a letra B. Olha que lindo. Agradável. Por quê? O GR é o quê? Encontro consonantal, que aparece o som de todas as letras. Parabéns, 10. E vamos que vamos, então. A mesma letra ela pode representar fonemas diferentes. No caso da letra X, aqui, ó, eu falo assim, ó, exame, chalé, próximo, reflexo. Olha só, reflexo. Ó, então o X, ó, X com som de Z, X com som de X, é o X, X com som de S e X com som de KS. Agora a letra C, amado, eu tenho cola,
e eu tenho cera. Viu só? É com a letra C, mas o fonema é diferente. Tá certo? Então, vamos aqui. Eu mudei aqui sem querer e vamos que vamos. O mesmo fonema pode ser figurar por letras diferentes. Olha só. Casa, tem aqui a palavra casa, exílio, cozinha, tigela e laje. O que aconteceu? Tem um fonema Z representado pelo S e representado pelo X e pelo Z. Casar, né? Quando você fala casar. Quando a criança está aprendendo a escrever, ela vai conhecer as palavras, ela não entende por que tem o S e não o Z. Entenderam? E aí você vai crescendo, vai estudando e consegue compreender aqui as diferenças. A mesma coisa acontece, né? Tigela, laje, ó, uma com G e a outra com J. Exílio. Nossa, mas por que é com X? E quando eu falo a palavra, ela vem o som do Z. Um fonema pode ser representado por um grupo de duas letras, no caso dos dígrafos, né? Eu tenho machado, mulher, unha, missa e carro. Você já sabe. Dígrafo, duas letras com apenas um fonema. Agora aqui, a letra X. O que acontece com ela? A letra X pode representar simultaneamente dois fonemas diferentes. Olha a palavra táxi. Quando nós falamos e sabemos a escrita como acontece, mas quando você vai pronunciar, como é que fica ali? Será que aqui, táxi, é assim? Quando nós falamos, eu escrevo desta maneira mas e o fonema nos mostra aqui. E aí, a palavra fixo? Exatamente. Aí vocês estão falando, vendo aí, né? Aí tanto faz colocar o KS como CS, dá na mesma coisa. Tem um tórax. Olha o hexacampeão. Beleza? A transcrição como acontece. E aí, continuando aqui, terceirão, há letras que às vezes não representam fonemas, tão somente funcionam como notações léxicas. Exatamente. Aí no caso do campo, da renda, né, o, né, que na questão, né, o que vai acontecer? Ó, você já sabe que aqui nós temos um dígrafo vocálico, não é mesmo? Então, vamos que vamos. Usam-se letras simplesmente decorativas, não representam fonema, nem funcionam como notações léxicas. Aí no caso do H, porque o H não tem som. Aí no caso hotel, discípulo, exceção e quina. Por quê? O H não tem som, ó, a pronúncia é a mesma, você já sabe que H é com H, o hotel é com H. Mas na pronúncia, ele, né? Some. Há fonema que, em certos casos, não se representa graficamente. Então, aqui, como assim, ó? Bem, batem, falam. Beleza? Que aí, aqui vai acontecer a questão das letras M, que pode ser representado representando semivogais. Tá certo? Encontros vocálicos. Aqui a palavra perfeito. Né, que os encontros vocálicos, né, no caso, não seria encontros vocálicos, amadinho. Encontros consonantais. Deixa eu corrigir aqui, tá bom? A gente dá uma cortadinha. Só leve em consideração o encontro vocálico como temos um encontro aqui. Exato. Mas, na verdade, os exemplos aqui seguem para os encontros consonantais. Quais são esses encontros? A gente consegue encontrar aqui na palavra grito. O que nós temos? Nós temos ali o G e nós temos o R. A palavra atleta, TL, clima, CL. O encontro vocálico seria na palavra perfeito, qual? Então, os encontros vocálicos, presta atenção que eu estou fazendo uma maior confusão aqui. Encontro consonantais perfeito. Quando que é perfeito? Quando ele permanece, deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho. Ó, presta atenção, amados. Vou colocar a caneta aqui para vocês e mostrar para vocês assim, ó. Por quê?
que é perfeito? Porque as duas permaneceram na mesma sílaba. Aí eu tenho um atleta, opa, tracinho, aí separa aqui, tá? Isso aqui fica junto. Aí tem um clima, né? Ficou na mesma sílaba. Aí o imperfeito, quando fica em sílaba separada. Ó, escola, imperfeito, vai separar, ó. O encontro consonantal, risca isso daqui, que não é consonantal, consonantais, tá bom? De consoante. Aí ritmo, a mesma coisa, tá certo? Porque ficou em sílabas separadas, diferentes. Agora, a questão do encontro, reforçando, né? O encontro vocálico de tom crescente, quando começa da semivogal para a vogal, do fraco para o forte. Decrescente, da vogal para a semivogal, do forte para o fraco. Aí, no caso oral, quando não tem nenhum obstáculo, saída somente de ar pela boca, e nasal, quando vai ter a saída de ar pela boca e o nariz também. Repetiu tudo que a gente havia falado anteriormente para vocês. E agora, nessa imagem aqui, quando eu falo da questão dos obstáculos, tá bom? Os fonemas consonantais, aqui tem um aparelho fonador, tá certo? Quando fala das consoantes, é porque as consoantes terão obstáculos. Quais são os obstáculos? A parte da língua, do palato, do dente, tá certo? Que vai ter essa questão, quando eu falo B, os lábios se encontram, tá bom? Se eu falo a língua bate lá no céu da boca, que é o palato, tá bom? Mas isso aqui a gente não vai se aprofundar, tá certo? Os fonemas consonantais, ruído ocasionado pela obstrução da passagem de ar pelo aparelho fonador. Quais são? A língua, o dente, os lábios, o palato e outros mais. O encontro consonantais, já falando aqui das questões que ele pode ser perfeito, a gente reforçou, aqui tá tudo separadinho para vocês, né? Eu tenho um PR, ó, aqui encontro consonantal perfeito, ficou na mesma sílaba. Tem um BL, tá bom? Aqui na outra eu tenho psicologia, o PS, pedra, eu tenho um DR. Imperfeito, quando é que eu tenho? Quando fica em sílabas diferentes. No caso aqui a palavra é digno. Então G ficou com a primeira sílaba e o no ficou com a outra sílaba. Perfeito, aqui também o R e o F. E artista, dois aqui, ó. Tem um R, tem um e o T, e o S e o T. Beleza? E vamos dando sequência então. Saindo ali do nosso aparelho, nós temos aqui alguns exemplos só para relembrar a questão do dígrafo. Com CH, eu tenho a palavra chá, dentre outras também, mas aqui só uma de cada. LH, telha, NH, ninho, GU, foguete, QU, quilo, e o RR, carro, assado, SC, descer, S cedilha, desço, XC, exceto, uma para cada, XS, exudar, AM, tampa, EM, tempo, IM, tímpano, OM, tombo, UM, tumba, anta, entortar, interno, onda e untar a forma. Exatamente. São aqui alguns exemplos para vocês. Exatamente. Então, tanto falando dos dígrafos consonantais como os dígrafos vocálicos, também conhecido como os dígrafos nasais. Olha aqui esta imagem. Acompanhem aí. Ó. Silêncio, um assobio. Sela no sono os sons, que não darão nem pio. Olha só o que acontece aqui, ó. No silêncio, um assobio. Sela no sono os sons, que não darão nenhum pio. Então, o que você percebe aí? A repetição, que você já viu até aquele recurso, né? Que a gente estudou das figuras de linguagem. Esse... Quando a gente vai pedir silêncio, não quer barulho, a gente faz assim, ó.
Então, esse pequeno poema da Beatriz mostrando essa questão da fonética nas palavras, recursos. E vamos praticar. Mais uma aqui para vocês. Mais uma aqui para vocês, ó. Assinale o vocábulo em que contém 5 letras e 4 fonemas. É aquela atividade que você pode fazer com seu colega rapidinho. Em 1 minuto dá para fazer. O que é que nós queremos aqui? Nós queremos uma palavra dessa. Qual é a palavra aqui que vai ter 5 letras e 4 fonemas? É a palavra A, estou, B, adeus, C, livro, D, volto, ou é a palavra E, caqui? Lembrando, aí você vai ver, será que está aparecendo todos os sons? Será que o som foi reduzido? Ou acrescentou alguma coisa, eu perdi alguma coisa? E aí, letra A, B, C, D ou E? Eu já queria começar aqui de baixo para cima, mas... Vamos lá, qual é a alternativa? Qual é a resposta? Olha só, nós temos aqui a palavra caqui, amadinhos, porque eu tenho 4 fonemas. E... Né? Olha só, aqui 4 fonemas, porque tem um QU, não é mesmo? Tem 4 fonemas e tem 5 letras e 4 fonemas, beleza? A outra, quando eu falo estou, sai o som de todas as letras. 1, 2, 3, 4, 5, não mudou. Adeus, a mesma coisa. Livro e volto. Mais outra aqui. Nas palavras anjinho, carrocinhas, já podem ir fazendo aí. Nossa e recolhendo, podemos detectar oralmente a seguinte quantidade de fonemas respectivamente. Então, na palavra anjinho, carrocinhas, nossa e recolhendo, podemos detectar quantas quantidades de fonemas. E aí nós não estamos aqui querendo saber a quantidade de letras, hein? E sim de fonemas, o som. Lembra lá do dígrafo, se tiver dígrafo vai diminuir, tanto se for nasal ou consonantal, beleza? Vocálico, né? Vão lembrando aí, o que nós temos aí, aqui, aqui, aqui. Vamos fazendo aí rapidinho, no recolhendo. Olha aí as dicas. Já tá dando a dica, né, Alessandra? Pois então, é. Nós temos aqui, ó, na palavra anjinho eu tenho 5 fonemas. Por quê? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Só que apareceram aqui 2 dígrafos, né? Um vocálico e outro consonantal. Então, o an, né? Fica, como vai representar o an? No caso do A e o tio. E o nho, é dígrafo, 2 letras com apenas um som. Por isso, aí repete na carrocinha, eu tenho R, R, N, H. E no nosso eu tenho S, S. E no recolhendo eu tenho LH e o dígrafo vocálico N. Beleza? 8 fonemas. Acertaram aí? Alguma dúvida? O bom, pessoal, do vamos praticar é porque você sai do conceito, o professor acaba de falar, e aí você vai direto para a prática. Vejam quantas palavras nós tivemos agora para você identificar cada uma delas. E aí você faz, não foi solicitada a quantidade de letras, mas para facilitar você pode fazer. Você conta, coloca ao lado e vai direto na resposta dos fonemas, e aí não tem erro. Exatamente. Então, amados, nós terminamos aqui a primeira parte, daqui a pouco a gente volta para a nossa revisão. Até lá. Tchau.